Boa noite. Esperar o pessoal entrar. Deixa eu mandar um aviãozinho aqui. Hoje, essa semana, na verdade, a gente está fazendo uma série de lives, debate, sobre alta performance, sobre produtividade e alguns temas que nos ajudam aí a ter melhor performance, né? Fazer mais, ser mais produtivo. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. E hoje a gente já falou sobre autoliderança e hoje a gente vai falar sobre saúde, um tema aí bem amplo com, deixa eu ver, acho que eu já convidei já. E hoje a gente vai falar sobre saúde e ninguém melhor do que a doutora Simone para nos ajudar aí nesse tema. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Tá bom. Boa Tá tão em noite. silêncio assim, nossa, eu acho que deve estar mudo. Então, certo. Boa noite. Então, eu estou Boa introduzindo noite. o pessoal. Tá tranquilo? Tá me ouvindo? Certo. Sim, Estou introduzindo então o pessoal, tem pessoal aí que está entrando, então a gente tem falado essa semana sobre alta performance, sobre ser mais produtivo, você conseguir ter mais resultados nas coisas que você faz, seja a área que for, seja nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu emocional. E alguns assuntos são importantes para isso. A gente já falou sobre a importância da autoliderança na terça-feira, ontem autoimagem e hoje saúde. E a Simone acho que você quer começar falando, como você quer fazer? pode ser. Posso começar falando, mas depois eu Eu te sei que passo a tem palavra. Tranquilo. Sei que ela tem É, muito conteúdo. Eu pedi para ela me adiantar antes algumas coisas, ela não quis, ela quis deixar surpresa para essa live. Então eu também vou estar aqui aprendendo com vocês, junto com a Simone. Então pode começar aí. então vamos lá. Na verdade, quando a gente fala saúde, né, e ligada à saúde física, né, a gente não tem como pensar em saúde sem falar da onde a gente tem o nosso principal problema, que são os nossos pensamentos e a nossa mente. Por quê? Quando a gente fala de alimentação e hábitos de vida, tudo passa pela nossa mente inconsciente, né? E, inclusive, o que a gente vive hoje, né, de uma vida acelerada, de uma vida onde a gente escolhe alimentos ruins, também tem a ver com o que a indústria alimentícia descobriu sobre como colocar informações no seu subconsciente, né? De maneira que isso afete até a sua escolha na hora de comprar comidas e também o seu gosto, né? Então, eu acho que não tem como a gente falar de alta performance, né? Sem a gente entender essa questão dos pensamentos e das nossas escolhas, né? A gente entende que a nossa mente comanda o nosso cérebro, que é um conceito totalmente diferente do que a gente achava há um tempo atrás, que a estrutura física do nosso cérebro ela comandava todo o nosso corpo e todo o que acontece na nossa vida. Mas a gente sabe que não é assim, né? Existe uma conexão entre a mente e o cérebro, sendo que é a mente que vai determinar a estrutura desse cérebro e como ele vai fazer escolhas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também existe uma conexão entre a mente, o cérebro e o intestino, né? E essa comunicação, ela é via de mão dupla. Ou seja, e hoje em dia a gente sabe cada vez mais que escolha por alimentos tem muito mais a ver com emoção do que a gente imagina. E a indústria alimentícia também descobriu isso. E ela usa essa informação para influenciar a sua escolha em relação à comida, né? Então, a gente precisa sair, para a gente poder se libertar de todo tipo de manipulação, e aí vocês vão entender por que eu estou falando de manipulação, a gente precisa se libertar de todo tipo de manipulação através do conhecimento. Porque a palavra de Deus diz que a verdade liberta. E a verdade liberta. Porque a verdade, ela vai trazer aquilo que acontece porque você escolhe determinadas coisas na sua vida. E aí, quando a gente lembra que a Bíblia sempre fala, assim como a gente pensa, a gente se torna, né? Que eu preciso cultivar pensamentos bons, a gente entende que pensamentos
eles não apenas influenciam quem a gente se torna, não apenas influenciam aquilo que a gente faz, aquilo que a gente come, o hábito de vida que a gente tem, como eles também vão influenciar em quem a gente se transforma, né? E a gente precisa falar um pouco sobre isso e dizer o seguinte: da mesma maneira que a gente aprende a gostar de batata frita, a gostar de hambúrguer e a gostar de pizza e a amar açúcar, a gente pode também aprender através dessa consciência e através do que a gente vai explicar aqui, da repetição. A gente pode fazer com que a gente faça uma verdadeira reciclagem disso na sua mente inconsciente, para que você passe a tomar decisões diferentes e passe até a ter gostos diferentes. E o grande boom hoje é entender que a verdadeira alimentação saudável é quando a gente muda a mentalidade. E a gente entende que às vezes a gente faz escolhas erradas por causa dessa mentalidade. Então vamos lá, vamos começar falando que a nossa mente, ela tem três partes, vamos dizer assim, né? Essas três partes formam o nosso pensamento, né? A mente inconsciente, que é isso tudo que eu estou trazendo aqui, gente, são estudos da doutora Caroline, tá? Que é uma neurocientista. Eu tenho estudado muito sobre as coisas que ela, os livros dela, e é um pouco um resumo de vários livros e um pouco do resumo do conteúdo que eu tenho aprendido, né? Mas o que a gente precisa entender? A nossa mente, ela é dividida em mente inconsciente, que ela dá o nome de metafísica inconsciente, a mente consciente e a mente e os cinco sentidos, né? Então, através dos cinco sentidos, você vai ter a percepção de mundo e também você vai manifestar ao mundo aquilo que você está pensando, né? Depois chega no nível consciente e no seu inconsciente. Só que olha que interessante. A sua mente inconsciente, ela é responsável por 90% das suas escolhas. Ela é responsável por 90% daquilo que você faz e daquilo que você vai lá no mercado escolher para se alimentar. Então, a indústria alimentícia, ela descobriu isso. E ela descobriu uma maneira de fazer com que o que ela quer vender se torne uma coisa inconsciente, que na hora que você sente algo, porque isso está sempre ligado a uma emoção, você vai escolher o que eles querem que você escolha. E a verdade liberta, porque a gente precisa entender essas coisas que acontecem para fazer escolhas melhores e parar de engolir goela abaixo tudo aquilo que eles querem que a gente faça. Então vamos lá. Essa mente inconsciente, ela é super ativa, ela tem um gasto energético alto, ela não para de funcionar, ela não dorme, certo? E como é que eu passo uma informação de algo que eu estou vendo, ouvindo, sentindo para o meu consciente e se instala no subconsciente? Quando eu não filtro, quando eu não faço perguntas, quando eu engulo, deixo aquele pensamento ser processado e ser instalado como uma verdade, eu não questiono ele. Então, por exemplo, quando aparece lá a propaganda daquela marca que é vermelha, que eu não quero falar mal de marca nenhuma, de fast food, que vocês sabem, que toda vermelhinha, quando vem a propaganda dela lá, o que vem junto da propaganda? Pessoas felizes, pessoas bem resolvidas. Então entenda que qual é a sensação da propaganda que vem junto com o fast food? Alegria, felicidade, né? Isso é uma coisa. Depois, a gente está vivendo, a mídia, ela está sempre passando que a gente está vivendo sem tempo, a gente está sem tempo, então a gente precisa da coisa muito rápida. E a proposta é que você tem que ser tudo rápido. Por quê? Porque você não tem tempo, né? Então são informações que vão sendo lançadas através de todas as formas aí de propaganda. Aí você tem a televisão, você tem as redes sociais, e isso apresentado a você de maneira repetida, insistentemente, e se você não filtra, isso vai entrar no seu inconsciente e vai começar a influenciar as suas escolhas, né? E até o seu gosto. Por quê? Porque, como eu falei, existe uma conexão entre a mente, o cérebro e o intestino. Então, quando eu começo a entender que há sim uma manipulação de indústria alimentícia usando esse conhecimento, num primeiro momento, eu posso até ficar triste, mas eu preciso entender que isso pode ser revertido.
certo? Isso pode ser revertido como? Da mesma maneira que esse pensamento entrou, né? E aí, quando eu me sentir triste, eu vou lembrar dessa comida, desse lugar que tem as letras amarelas e vermelho, porque eu estou precisando ficar feliz. E o meu inconsciente vai me apresentar o desejo de comer essa comida. Você está me ouvindo, Ariana? Sim, estou ouvindo. Eu até, na verdade, queria aproveitar, pedir para o pessoal encaminhar a live para as pessoas. Eu estava fazendo isso agora há pouco. Coloquei aqui no aviãozinho, mandei para mais pessoas, porque é um assunto muito importante. Inclusive, no momento que a gente está vivendo, a gente precisa cuidar da nossa saúde, e não só da saúde física, que às vezes é o que as pessoas mais dão importância, mas principalmente para a saúde mental e o que acontece dentro do nosso corpo. Então, você conhece alguém aí, na verdade todo mundo precisa, mas se você lembrar de alguém, envie essa live para esse pessoal, porque é conteúdo que vai de fato ajudar e agregar para o pessoal. Eu acabei de mandar aqui o aviãozinho para o pessoal, então só aproveitando isso, mas estou ouvindo bem, pode continuar. Então, a gente precisa primeiro ter essa consciência de que muitos dos nossos hábitos hoje, muitas das nossas escolhas alimentares, estilos de vida, eles foram influenciados através de várias situações que a própria indústria e aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente escolhe colocar para dentro da nossa mente, faz lá dentro do nosso inconsciente. E a partir do momento que a gente se torna consciente, né? E o que que faz então fazer o caminho contrário? Quer dizer, eu conseguir remover essa informação do meu inconsciente para trazer para o consciente e poder modificar ele. Exatamente o que a gente está fazendo aqui. Falando, analisando e ensinando as pessoas a, toda vez que for fazer uma escolha, analisar o que você está sentindo com os seus 5 sentidos. Você parar para ver, por que que eu estou comendo isso? Isso é comida mesmo? Isso vai me fazer bem? Por que que eu estou fazendo essa escolha? E através dessa percepção, parar de ser levado por impulso. Então, como a gente falou, a mente inconsciente, ela contém 90% da atividade da sua mente, né? Ela vai influenciar em 90% daquilo que você faz, né, de resultado, das suas ações, de atitudes, daquilo que realmente se torna visível aqui do lado de fora. E isso é muito sério, porque a gente é influenciado, muitas vezes a gente entende que escolhas alimentares são feitas muito mais por impulso, né? E esse impulso vem o quê? Dessa mente inconsciente que tem sido bombardeada muitas vezes por informações que são mentirosas, né? Então, por exemplo, quando você vê lá a propaganda do fast food, que é com pessoas felizes, alegres, né? Que é uma comida saborosa e gostosa, isso vai sendo repetidamente apresentado a você através de propagandas que são insistentes na televisão, de redes sociais, de outdoor, e essa informação apresentada muitas vezes, ela acaba saindo do nível consciente para o inconsciente e influenciando a sua decisão, e você passa a gostar dessas comidas. E como é que a gente faz então para sair dessa enrascada? Exatamente fazendo, se a gente tem hábitos de comer coisas que são ruins, a gente primeiro parando para não acreditar mais que realmente a gente gosta daquela comida. E sim questionar por que a gente está gostando daquela comida. O que será que foi colocado lá no nosso inconsciente que está fazendo a gente gostar daquilo? Provavelmente foram propagandas, foram cenas que foram emocionais, que trouxeram uma memória de uma emoção que você associou aquela comida com alegria. Associou aquela comida com felicidade. E é esse questionamento que vai ser o início do caminho para você se libertar. Então, toda vez que for fazer escolhas alimentares, é você parar para, com seus 5 sentidos, analisar o que você está sentindo, o que você está pensando. Então, por exemplo, eu vou tive vontade de comer uma pizza. Mas eu tive vontade de comer essa pizza porque eu estou triste com alguma coisa? Por que eu estou com vontade de comer isso? Ou eu estou feliz demais? Por quê? Gente, escolha alimentar tem a ver com emoção, certo? Então, é você entender que o caminho contrário é você começar a ter o conhecimento e começar a praticar o questionamento toda vez que você for, por exemplo, fazer compras, né? E começar, através de identificar o que você pensa sobre alimentação, sobre estilo de vida, o que você pensa e começar a questionar esses pensamentos. Então, eu separei algumas frases que são muito comuns, que são introduzidas ao nosso inconsciente e que a gente passou a acreditar.
Então, por exemplo, eu não como comida saudável porque eu não tenho tempo. Isso é uma mentira. Porque eu decidi acreditar que porque eu não tenho tempo, eu vou comer uma comida porcaria que não tem nutriente e aquilo vai ser melhor. Isso foi uma informação apresentada pela mídia e eu acreditei. Então é a gente passar a questionar todas essas coisas que a gente decidiu acreditar de alguma maneira e passar a questionar. Outra coisa, que dá muito trabalho fazer a sua comida. Dá muito trabalho, né? A gente acha que é muito trabalhoso fazer a sua própria comida. Também é uma mentira, né? Outra coisa, que comida gostosa que comida boa e saudável é ruim. Porque a gente aprendeu que a comida gostosa é aquela comida cheia de açúcar, gordura e sal. Porque é essa comida que a indústria quer vender para você. Né? E também um outro conceito errado, que comida saudável é cara, que você vai gastar muito dinheiro para comer uma comida saudável. Também é outra mentira. Então a gente precisa identificar, quando alguém fala assim para você, você tem que mudar seu estilo de vida, você tem que mudar sua alimentação, você tem que mudar, fazer atividade física, o que vem na sua mente? Quais são os pensamentos que vêm sobre isso? E questionar. Então, o primeiro caminho é entender que muitos desses pensamentos que você tem sobre esses assuntos foram implantados no seu subconsciente de maneira muito estratégica. Mas a boa notícia é que, assim como eles foram parar lá, eles podem sair do nível inconsciente através da informação, através da conscientização e através de um treino que você tem que passar a fazer quando você for escolher comida e escolher estilo de vida. Então, quando vier esse pensamento de novo, você não, mas não é assim, porque isso mata, isso aqui vai me matar, isso aqui não tem nutriente. E o que a gente está vivendo hoje é a consequência dessas escolhas alimentares erradas? A gente está vivendo o que a gente chama de uma obesidade a nível mundial com desnutrição. Porque a gente tem simplesmente alimentos que são calorias vazias, que nos fazem engordar, nos viciam e vão fazer coisas além disso que eu vou falar daqui a pouco, e vão simplesmente, realmente acabam te inutilizando e te estragando para aquilo que é bom. Então a gente realmente precisa sair desse estado hipnótico em relação à alimentação, onde a gente está sendo bombardeado pela indústria alimentícia, e isso está influenciando o nosso gosto e entender que sim, gosto pode ser mudado. Mas eu preciso querer. Eu preciso me conscientizar de que isso é escolher entre a vida e a morte. Então, determinadas escolhas é como escolher entre a vida e a morte. E aí você decidir, você vai escolher entre a vida ou vai escolher entre a morte. Porque essas coisas que são inseridas no nosso subconsciente, elas afetam realmente o nosso gosto. E o que a gente sabe hoje, por exemplo, do açúcar, né? Que é uma coisa que é muito difícil para muitos de nós. Eu falo isso por mim, a começar por mim, porque o açúcar é o grande vilão, né? E o açúcar tem sido para mim, não, eu estou falando agora de uma coisa atual, não passada, o mais difícil de ser vencido. Talvez o último inimigo em relação à alimentação a ser vencido. Por quê? Porque eu tive uma criação que eu comia muito açúcar e é muito emocional para mim comer açúcar. Então, para mim foi difícil. Agora, olha que interessante. Em uma latinha de refrigerante, eu separei aqui, a gente tem isso aqui de açúcar, ó. Em uma lata de refrigerante, a gente tem 10 colheres de chá de açúcar. É isso que as crianças estão bebendo. E adultos, né? Porque não são só crianças que bebem isso. E o que o açúcar faz? Hoje em dia, a gente sabe que o açúcar, ele é mais viciante do que a cocaína. É mais fácil ficar livre da cocaína do que do açúcar. E eu posso dizer isso que é verdade, porque eu tenho vivido essa luta contra o açúcar. E isso realmente acontece com quem tem hábitos de comer doce. É uma luta, é uma guerra. Mas ela pode ser vencida. Por quê? Pelo conhecimento, pelo entendimento e pela decisão de eu quero mudar isso. E eu vou passar a olhar para o açúcar e entender que ele é veneno. E se eu apresentar ao meu subconsciente açúcar é veneno, açúcar é veneno, açúcar vai te matar, açúcar vai fazer lesão cerebral, repetidamente,
insistentemente, da mesma maneira que esse conceito do açúcar gostoso, prazeroso entrou, ele pode sair e ser removido através de uma conscientização, mas também através de repetição e desse ato de repetição, de uma informação repetidamente sendo colocada na minha mente consciente e que passa para o meu nível inconsciente, que é o principal, através da repetição. Quer dizer, eu apresento essa informação várias vezes e eu valido ela várias vezes, certo? Através de informações. Então, o que a gente sabe hoje? As crianças que comem excesso de açúcar, elas têm diminuição da capacidade cognitiva, diminuição do aprendizado, diminuição da memória. Porque já está comprovado que o açúcar ele destrói, ele produz aumento de uma proteína chamada beta-amiloide, que ela destrói a proteção entre o sangue e o cérebro. E aí, o que acontece? A gente desenvolve doenças neurodegenerativas, por exemplo, como é o caso do Alzheimer. E hoje em dia a gente está cada vez mais perto de encontrar o que causa, as causas dessas doenças estão ligadas ao excesso de açúcar, né? Então isso é uma coisa. Então não tem como a gente falar de alta performance sem a gente falar disso, né? Desse entendimento, né? De pensamentos em relação ao excesso de açúcar, em relação àquilo que é apresentado pela indústria para nós, certo? E entender que sim, isso pode ser revertido, né? Depois, existe uma relação muito importante entre o nosso intestino e o nosso cérebro e a nossa mente, né? Porque hoje a gente sabe que lá no intestino a gente tem o que a gente chama de sistema nervoso entérico, né? Esse sistema nervoso ele tem a mesma origem do sistema nervoso central. E o que é interessante, existem e essa comunicação é feita através de um nervo chamado nervo vago, certo? Só que olha que interessante. Existem 10 vias que comunicam o sentido intestino-cérebro e só uma que comanda o cérebro para o intestino, dizendo que a alimentação ela influencia no seu cérebro e nos seus pensamentos e na sua mentalidade. Ou seja, existe uma via de mão dupla onde a minha mentalidade, principalmente inconsciente, influencia na minha escolha por alimento, mas também o alimento influencia no tanto que eu sou saudável na minha mente. Resumindo, seria isso, a nível cerebral e a nível de mente. Hoje a gente sabe que o bem-estar, a alegria, a sensação de realização tem a ver com o intestino. Porque 95% da serotonina, que é um neurotransmissor ligado ao bem-estar, a alegria, é produzida dentro do intestino. E 50% de um outro neurotransmissor chamado dopamina também é produzida dentro do intestino. E esse neurotransmissor, ele é um neurotransmissor que está ligado à satisfação e realização. Então, o que significa falar isso? Significa que se eu tenho um intestino doente, que eu não como comida de verdade e ele adoeceu, eu não tenho satisfação, eu não tenho alegria, eu não tenho prazer, eu não tenho neurotransmissores para me dar essa sensação. Então, é uma via de mão dupla, né? Comer alimentos saudáveis vai impactar na sua saúde mental, na sua saúde emocional, certo? Então, como é que eu posso, então, cuidar do intestino? Isso é uma outra live, né? Mas, assim, de uma maneira muito básica, é comendo as comidas da natureza, como a gente sempre fala aqui. E aí a gente sempre fala que o que tem dentro do intestino que faz ele ser tão especial? Primeiro, um sistema nervoso próprio, né? Que é chamado de sistema nervoso entérico e que se comunica com o seu sistema nervoso central e que se comunica com a sua mente. Então, aquilo que eu como influencia. E olha que interessante, estudando esses assuntos, na sua mente inconsciente, onde está seu espírito. É a conexão com o espiritual. Por isso que o jejum faz tão bem pra gente, porque quando a gente. Vou falar do jejum depois. O jejum, olha como. A gente é um ser trino, né? A gente não pode nunca esquecer disso. A gente é um ser trino, né? Espírito, alma e corpo. Deus nos fez assim, e ele não fica picando a gente. A gente é um ser que é integrado. Então, uma coisa vai afetar a outra. Se eu me alimento mal, isso vai afetar minha alma, meus sentimentos, como eu falei aqui. Porque tá ligado a neurotransmissores. E isso afeta meu espírito. Porque é com a minha mente que eu decido crer em Deus. É com a minha mente que eu decido acreditar nas coisas que Deus diz.
Então é isso, só para citar, porque tem a ver com pensamentos que a gente começou a live falando disso. A gente está vivendo uma época de um vírus que está aí amedrontando e apavorando as pessoas. Eu tenho duas escolhas para fazer. Ou eu vou acreditar, né, em tudo que está me falando, que o vírus vai matar todo mundo, que o vírus vai mutar e não tem solução, ou eu vou acreditar na palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que ele levou toda a enfermidade na cruz. A palavra de Deus diz que Jesus tem as chaves da morte. Então, ainda que eu adoeça de coronavírus, vá parar no CTI. Jesus tem a chave da morte. Ele controla isso. Ele controla se eu vou adoecer desse vírus ou não. Eu não preciso temer. E aí a escolha que a gente precisa fazer, que é com a nossa mente que a gente faz, se a gente vai crer naquilo que Deus diz e nutrir pensamentos de esperança, de paz, de firmeza. E esse tempo... Olá, Gorete. Bem-vinda. Nesse tempo de pandemia, gente, a gente precisa cuidar da nossa mente. Porque aonde mais as pessoas estão adoecendo? Na mente. E eu quero voltar a falar uma coisa que eu já falei aqui em outras lives, Ariana, que é o seguinte. Jesus morreu na cruz. E quando ele morre, toda a autoridade, todo o poder foram dados a ele. Se todo o poder e toda a autoridade foram dadas a Cristo, qual é o poder que o mal tem? Nenhum. Mas sabe qual é o poder que o mal tem? Aquele que a gente dá para ele quando a gente decide acreditar no pensamento que ele coloca na mente da gente. E aí ele passa a ter poder. E é a mesma escolha errada que Adão e Eva fizeram, porque Adão e Eva eram perfeitos, Adão e Eva tinham tudo, e eles escolheram ouvir a voz da serpente. Como hoje, às vezes, a gente escolhe ouvir a voz da serpente, ao invés de ouvir a voz de Deus, que diz, eu vou estar com vocês até o fim do tempo. Vocês não precisam temer, não temam. Eu vou estar com vocês. Eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do inferno. E em Salmo 125 ele fala, eu estou ao redor do meu povo como Jerusalém, como as muralhas de Jerusalém. Eu guardo o meu povo. Então eu preciso decidir em quem eu vou acreditar. Eu preciso decidir que pensamentos eu vou nutrir nesse tempo. E acreditem, se você acreditar que você vai morrer de coronavírus, você acabou de entregar o poder que Jesus conquistou na cruz para Satanás na sua vida. Porque aí, quando você acredita que isso não está no controle de Deus, que Satanás tem poder sobre a sua vida, aí você entregou realmente o governo que Jesus já tirou da mão dele para ele, porque você acreditou nele. E esse entendimento que eu tenho tido cada vez mais tem sido muito libertador. Que, na verdade, todo o poder, né, que Satanás tem de nos fazer mal está apenas na nossa mente. Quando ele implanta um pensamento e ao invés de combater com a palavra de Deus, como está escrito, eu acredito nele e fico com medo. E nutro esse sentimento de pavor e de medo. Então, eu creio que a gente está falando aqui de alta performance, né? A gente está falando aqui sobre como melhorar através da saúde. E não tem como a gente falar disso sem falar dessa questão de espiritual e de pensamentos. E que escolha melhor a gente tem para nutrir pensamentos que são pensamentos de paz, se não através de crendo do que a Bíblia diz sobre nós, do que a Bíblia diz sobre a nossa vida, né? Então isso é uma primeira coisa. E é o conceito também de que o nosso cérebro ele foi programado para pensar coisas boas. E quando eu começo a nutrir pensamentos ruins, isso começa a danificar a estrutura cerebral e a gerar uma série de doenças, como, por exemplo, as doenças de transtorno obsessivo compulsivo, do síndrome do pânico, as doenças que não... Porque a gente não foi feito para pensar de uma maneira negativa. Deus não nos fez para isso, né? Também, falamos aí, então, de pensamentos, falamos da nossa mente inconsciente, né? Tanto que a Bíblia fala de pensamentos que ela fala levando todo o pensamento cativo a Jesus, né? Quer dizer, se a Bíblia está falando de pensamento, de levar um pensamento cativo a Jesus, é porque pensamento deve ser cuidado. Pensamento não pode ser ignorado. O pensamento precisa ser analisado. Eu preciso ter um olhar crítico àquilo que eu estou pensando e não aceitar tudo de cara e de imediato. Porque tudo aquilo que eu aceito, tipo, um pensamento veio na minha mente e eu aceitei, e aquilo vai ser instalado no meu inconsciente. Esse é o processo. Mas quando eu questiono ele,
Então, quando vem aquele pensamento, você vai morrer de coronavírus, e eu questiono, não, eu não vou morrer de coronavírus porque Jesus tem a chave da morte na mão dele e eu só vou morrer se o meu tempo na Terra acabar. Então, esse pavor, esse pânico vai sair da sua mente. Eu estou dando só um exemplo para... Mas se você acredita nisso, isso vai sair da sua mente consciente e vai para o seu inconsciente. E vai afetar até o seu sistema imunológico, que vai ficar deficiente para combater as doenças. É assim que funciona. E isso também é assim em relação à alimentação, né? Quando eu faço escolhas erradas. Então, nós falamos de performance, de saúde a nível mental, a nível, né, dos pensamentos, que é onde tem maior treta, porque é lá na nossa mente onde a gente tem as principais escolhas. Depois falamos da importância da conexão do intestino com o nosso cérebro e a nossa mente. E aí é importante a gente ver que muitas pessoas que partem para cima de uma escolha alimentar saudável, elas sentem uma mudança na sua espiritualidade. É impressionante como é que interfere na espiritualidade, né? Depois o exercício físico. O exercício físico é esse grande aliado aí que também vai aumentar, né, a produção de neurotransmissores que a gente falou, que vão ajudar no processo até de neuroplasticidade. Porque quando a gente faz atividade física, a gente libera alguns neurotransmissores que dão bem-estar, por exemplo, como é o caso da endorfina. A gente libera a dopamina, que é o grande neurotransmissor da realização, da satisfação, e ela também vai ser aquela que vai estimular a neuroplasticidade cerebral. Então, essa capacidade de mudar a estrutura cerebral, de mudar esse mecanismo mental, tem a ver com a dopamina, que a atividade física ajuda muito, certo? É por isso que a gente precisa se exercitar. A gente não foi feito para ficar parado, né? E também outra coisa que a gente vem falando muito aqui, que aumenta essa performance, que melhora a nossa saúde, é a questão da gente dormir. Dormir bem, né? Porque quando a gente está dormindo, acontecem muitas coisas. Muitas coisas são renovadas durante o sono, inclusive neurônios que vão nascer. Então, quem não dorme não tem essa renovação. E isso, de mais uma vez, a Bíblia sempre falou, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E hoje a neurociência está vindo aí para provar que realmente isso acontece a nível de célula nervosa, a nível de estrutura cerebral, né? Depois tem uma outra coisa que ajuda muito no desenvolvimento, no performance, a nível de saúde, a nível mental, que é o que a gente chama do jejum intermitente, certo? Por que o jejum intermitente é bom? Né? Primeiro que a gente sabe que o jejum intermitente era uma prática de pessoas milenar, né? A gente vê aí a Bíblia, esses homens jejuavam, Daniel era conhecido por fazer jejum. O jejum não necessariamente é ficar só sem comida, mas às vezes é tipos de alimentos, né? E às vezes eu ficar pular refeições. Por que o jejum é bom? Né? Olha, existem vários estudos mostrando que o jejum, eles estudaram grupos de macacos, né? E eles viram que os macacos que faziam jejum, eles tinham aumento da sobrevida. Eles pareciam 10 anos depois mais jovens. Então, aumenta o que a gente chama de longevidade, certo? O jejum, ele favorece o rejuvenescimento, né? Ele favorece a sua saúde mental. E tem uma outra coisa também do jejum. O jejum libera um neurotransmissor que ajuda, você fica mais ágil para pensar. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, que a gente em jejum vai ficar lerdo e não vai conseguir raciocinar, não. O jejum, ao contrário, ele aumenta a sua capacidade até de raciocínio, certo? Então, ele também é um grande aliado aí para a gente poder estar falando de aumentar essa performance de saúde cerebral, certo? Depois tem algumas comidas, né? Porque essa foi a última coisa que eu quis chegar, foi na comida exatamente. Por quê? Porque se eu fosse começar pela comida, a gente não falaria da principal causa de por que a gente não come direito, que é a questão da mente e da mentalidade, né? Então, em termos de comida, que escolhas realmente alimentares eu posso fazer que vão interferir no funcionamento cerebral, na melhora cognitiva, na melhora do meu desempenho? Que tipos de alimentos eu posso escolher? Então, a gente tem falado sempre aqui, deixar de escolher alimento
feito no supermercado pronto, processado, de uma maneira básica, passar a entender que não é perder tempo fazer a sua comida em casa, muito ao contrário, você vai ganhar tempo e até questionar quando você faz essas escolhas por comida muito rápida, se isso não é uma autossabotagem. Porque hoje a gente sabe que quando a gente está triste, com sentimentos depressivos e sentimentos que são negativos, a gente tende a escolher comidas que nos vão levar, que vão diminuir a nossa longevidade. E quando a gente está melhor, com disposto, mais bem resolvido, a gente tende a comer coisas que nos dão vida. Olha como é que tudo é influenciado pela mentalidade, por aquilo que está lá escondido no inconsciente. Então é a gente sair e realmente se tornar consciente dessas escolhas e perguntar: por que eu estou escolhendo essa comida? Essa comida realmente é boa? Isso realmente é uma comida? Eu vou me sentir melhor depois que eu comer essa comida? O que está vindo? Tristeza, angústia, depressão, alegria demais? O que está rolando por detrás dessa escolha? A gente precisa aprender a fazer isso, né? E que alimentos, então, a gente poderia indicar para melhorar? A gente sempre fala do ômega 3, né? Entender que uma boa parte do nosso cérebro é feito de gordura, né? E para a gente transmitir impulso nervoso, a gente precisa ter essa estrutura bem composta, porque ao redor das células nervosas a gente tem a bainha de mielina, que é uma gordurinha que vai permitir que o impulso chegue, né? E nisso eu tenho a importância do ômega 3, que é uma gordura que ela vai formar vai permitir essa transmissão nervosa adequada, certo? Em relação ao intestino, já falamos de comer as comidas de verdade, de fazer escolhas que são saudáveis. A gente sempre fala de comer bastante legumes, frutas e verduras e diminuir a ingestão de comidas processadas, porque isso acaba matando as suas bactérias intestinais boas, certo? Vou passar a palavra agora para a Ariana. Eu sei, Ariana, que você... Eu sei que você tem falado muito de óleos essenciais, e eu sei que tem alguns óleos que melhoram a saúde intestinal. Eu queria que você falasse para a gente depois um pouquinho disso. Alguns óleos que melhoram também essa questão cognitiva, essa questão de foco, de concentração, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Certo. Antes de falar dos óleos, uma coisa que a hora que você estava falando, eu lembrei. Eu também gosto muito da Caroline Leaf, né, que é essa neurocientista, a gente tem que trocar até algumas figurinhas, né, sobre isso. E a hora que a Simone está falando de que a gente não foi feito para ter pensamentos ruins, isso não é algo que, Bíblia, Deus tem lá, mas a ciência mostra isso. E eu estou estudando mais sobre isso, desenvolvendo conteúdo, mas estou com duas imagens aqui, inclusive que a Caroline Leaf, ela compartilha em algumas palestras que ela dá, e eu vou mostrar para vocês. Acho que vocês conseguem ver aqui pelo celular. Isso aqui são seus neurônios, tá? Então, isso aqui é um pensamento. Quando você pensa que você pode, que você não pode, que você come coisa... só gosta de porcaria ou gosta de comida saudável, é isso aqui no seu cérebro, tá? Uma conexão de neurônios. Isso aqui é um pensamento bom, tá vendo? Não sei se tem o reflexo da minha luz aqui, mas não sei se vocês puderem me dar o retorno nos comentários. Mas isso aqui é um pensamento bom, tá? Aquilo para o qual a gente foi formado. Nós fomos criados para ter pensamentos positivos. Quando você tem um pensamento negativo, isso aqui é uma imagem de exames, tá? É exatamente um pensamento, é o que eles fazem lá nas pesquisas lá de partido de neurociência. Isso aqui é quando surge um pensamento ruim. Tá vendo essa mancha preta que surge nos exames? Isso é perceptível nos exames, tá? Uma imagem de um exame. Então, essa mancha preta é quando vem o pensamento ruim. E os pensamentos ruins vão intoxicando o nosso corpo, deixando a gente mais frágil. Muitas coisas, muitos detalhes, né, que não dá para trazer. Mas eu estou falando da importância de vocês entenderem que nós fomos feitos para ter pensamentos bons. E aquilo que é ruim, o medo e todas essas coisas, elas vão danificando o nosso cérebro, a nossa célula, nosso corpo fica mais fraco, a gente fica mais suscetível a estar doente e várias outras coisas. E isso a gente perde performance. Né? As pessoas falam tanto de performance e acham que performance é você ir lá, isso e aquilo, mas elas esquecem da saúde. Né? E elas acham que saúde é só talvez você tá por fora, assim tá tudo certo. Mas nós falamos de uma saúde que tem lá de dentro, das suas células, do seu organismo. Se seu organismo não funciona bem, isso vai refletir no seu externo. Então, assim, a saúde, muitas pessoas pensam que é estética.
né? É o peso na balança, são as medidas que você tem, se está tudo bonito, se não está, mas a saúde vai muito além. Tem pessoas magras e sem saúde, porque elas não se alimentam bem. E eu estou falando da parte de alimentação, mas eu posso acrescentar, como mostrei na imagem, a importância da qualidade dos nossos pensamentos. Então, é muito importante a gente mudar essa perspectiva, né? E compartilhem também com outras pessoas. Eu vou deixar essa live salva depois. Vocês podem compartilhar com mais pessoas. Depois, até se vocês quiserem, compartilhem os stories de vocês. Da importância, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, da gente dar o valor de fato que a nossa saúde precisa. E isso vai refletir em muitas outras coisas que a gente talvez não faz nem faz ideia. Tá? Então, lembre-se disso, para você ter saúde, você precisa se alimentar corretamente, seguir todas as dicas que a doutora Simone passou aqui e cuidar dos seus pensamentos, cuidar também da parte do seu espírito, como ela falou, um complementa o outro. E isso são algumas coisas que têm feito diferença para mim, tá? Eu já faz 10 anos que eu busco um estilo de vida saudável, né? Me alimento bem, faço atividade física. E algumas coisas eu fui mudando de recentemente para cá e isso foi impactando a minha vida. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa perguntou, né, Simone, falou dos óleos essenciais, essa pessoa perguntou para mim, mas isso funciona mesmo? Dá diferença? E eu falei para ela, olha, faz 10 anos que eu faço atividade física e que eu me alimento bem naquilo que a gente conhece, né? Diminuir o açúcar, diminuir farinha branca e tudo mais. E ok, eu estava bem, estava com saúde, mas teve duas momentos que eu senti realmente uma diferença na minha saúde, vamos dizer assim, de ter mais vida, de ter mais energia. É algo que só você experimentando para você entender, mas eu senti muita diferença em duas coisas, dois momentos, em duas vezes que eu aderi a um hábito. Um deles foi os óleos essenciais, que a Simone comentou. Então, eu vou falar um pouquinho dos óleos que ela me perguntou e depois eu falo do segundo ponto, tá? Que foi o segundo momento. Então, a questão dos óleos essenciais. Por que eu falo muito dos óleos, eu acredito e eu uso? Porque os óleos são naturais. A gente está falando da importância da gente usar alimentos que é da natureza e não aquilo que é industrializado, aquilo que foi feito pelo homem. E os óleos essenciais, aqui eu estou falando de óleos puros, tá? Eles são, o que veio da natureza. É uma parte diferente das plantas, das raízes. Então, para vocês entenderem, no caso do limão, que é mais fácil. Quando você usa um limão, você espreme o limão, você tem o benefício da polpa do limão ali, do suco do limão. O óleo essencial de limão, ele vem da casca do limão. Então, você tem outros benefícios, tá? E os óleos essenciais, de uma certa maneira, eles têm benefícios terapêuticos. Então, toda a parte aí que você precisa de, talvez, cuidar da sua saúde, por exemplo, antifúngico, anti-inflamatório, analgésico, calmante. Você tem todos os benefícios nos óleos essenciais que, como eu falei, veio da natureza. A gente pode estar utilizando aí de maneira tranquila e o nosso corpo absorve. E uma coisa que eu acho muito interessante, falando do intestino, que a Simone falou. Quando a gente usa aí, vamos supor, questões sintéticas, né? Alguns medicamentos, algumas coisas às vezes de fora, o que acontece? O seu organismo ele fica mais preguiçoso, porque ele está sendo suprido por fora, né? Então, por exemplo, no caso do intestino preso, até tem muitos médicos que falam, não toma laxante, porque o seu intestino vai acabar deixando de funcionar da maneira correta, porque tem algo ali forçando. Então, qual que é a diferença do óleo essencial? Ele não substitui nada, ele não é algo externo que vai vir e vai atrapalhar. Pelo contrário, ele vai contribuir para o benefício que você quer e, além disso, ele vai potencializar o seu organismo para funcionar da maneira que ele deveria estar funcionando, tá? Então, na verdade, ele vai trazer mais performance para o seu organismo, para as suas células, vai fortalecer as suas células para que eles naturalmente trabalhem o que é para ser trabalhado. Então, para vocês entenderem a importância, a gente consome muitas coisas, produtos processados, como a Simone falou, pensamentos tóxicos, isso tudo, o nosso corpo, o nosso organismo, ele vai perdendo produtividade, vai perdendo energia. Nosso corpo ele é um sistema, como ela falou, se o seu intestino não está bem, isso vai afetar os seus pensamentos, a performance do seu cérebro. E várias outras coisas, se você está com uma dor no dedinho do pé, isso vai afetar outras coisas. Então, é importante a gente, de fato, ter essa visão de saúde como um todo, né? E aí a questão dos óleos essenciais que ela falou do intestino. Um dos óleos que eu utilizo todos os dias e ele vai contribuir não só com o intestino, mas com o sistema digestivo como um todo, é o Zengest. Vou com os meus olhos aqui, deixa eu pegar minhas anotações que eu tirei para pegar o computador.
Esse aqui eu uso todos os dias, tá? Ele vai contribuir, não sei se vocês conseguem enxergar, Zengest. Ele é um óleo específico para o sistema digestivo. Então, ele vai melhorar a sua digestão. Ele vai, se você até tem gastrite, refluxo, azia, qualquer problema, assim, eu tomo por conta disso, se eu como alguma coisa que não caiu bem, eu já tomo e em 10, 15 minutos eu já estou bem melhor. Ele também ajuda na parte do intestino, tá? Constipação, intestino preso. E para melhorar o funcionamento do seu intestino. E isso vai contribuir para que ele absorva mais as vitaminas a partir do momento que você está se alimentando bem. Né? Então, aqui é um conjunto de coisas. Eu mudo a minha alimentação, eu começo a comer coisas mais saudáveis e, ao mesmo tempo, no caso eu, né, estou passando para vocês uma dica, se faz sentido para você, por exemplo, usar o Zengest para que ele potencialize todo esse processo do seu organismo, tá? Então, como eu falei, eu não uso só ele, eu uso vários outros óleos, eu uso óleo por sono, eu uso limão que faz detox, várias coisas. E isso foi um dos pontos que eu tive essa diferença, que eu senti, de fato, na constância, depois de um tempo, eu senti muita diferença na minha saúde. E só como dentro do assunto que a gente está trazendo, eu vou dar a dica de mais 2 óleos essenciais para dentro desses assuntos aqui. O primeiro deles é o gengibre. Vocês acho que já conhecem gengibre, né? O ginger tem o óleo essencial de gengibre. Quais são os benefícios do gengibre? Você pode também estar usando ele in natura, tá? Mas o óleo, ele tem, como eu falei, tem benefícios diferentes e ele é mais concentrado. Ele vai ajudar também na digestão e náusea. Se você tem, às vezes, constipação, ele ajuda tudo nisso. Mais uma coisa muito interessante que eu tenho aprendido, e a gente já falou aqui, da importância dos nossos pensamentos, da parte emocional dentro da nossa saúde. E os óleos essenciais, eles também agem na parte emocional. Quais são os benefícios do gengibre na parte emocional? Eu até deixei marcado no livro, para não... Às vezes, na minha explicação, pode ser que eu não perca alguma coisa, mas é algo curtinho aqui. Eu vou ler para vocês o benefício do gengibre, tá? O gengibre, ele é um encorajador definitivo. Ele vai nos ajudar a viver o presente e aproveitar o dia. Além disso, ele vai nos capacitar a atingir o potencial que estávamos destinados a cumprir. Então, além dele contribuir com toda a sua saúde, sabe aquele projeto, aquela coisa que você está precisando de uma energia, que seu corpo não vai, que você está cansado, você somente não está produzindo, o óleo de gengibre vai te ajudar nisso, tá? E ele vai ajudar na digestão física, estimular a digestão saudável e também ajuda na questão de desafios desconfortáveis e apoia a resolução da ansiedade relacionada ao intestino, tá? Então, ele vai dar esse apoio emocional. E um outro óleo que as pessoas falam muito dentro das partes de alimentação, dieta, açúcar, é o toranja. Talvez alguns aí já viram falar, o grapefruit. Você está com reflexo da luz aqui. Grapefruit, que é a toranja. É um cítrico, é bem parecido com a laranja. Quais são os benefícios físicos do toranja? Para que você pode utilizar? Ele inibe apetite, tá? Então, às vezes, está com aquela vontade de comer, ele vai te ajudar nisso. E principalmente na questão do açúcar que a Simone falou. O toranja, ele ajuda a inibir a vontade de açúcar e carboidrato. Ele diminui a fome emocional, que é um dos pontos, principalmente, que às vezes as pessoas vão, né, para esses alimentos ruins. É a fome emocional, né? Tem até uma live que a Simone fez lá no Instagram dela, depois você pode ver, falando sobre a questão da fome, a diferença da fome emocional e a fome física. E grande parte dessa questão de sobrepeso, de comer comida errada, é fome emocional, não é fome física. Então, o toranja vai te ajudar nisso. E ajuda a balancear os níveis de açúcar no sangue e ajuda na fadiga física e mental, tá? E na questão mais pro lado emocional do toranja, aqui na verdade eu vou ler o livro que está falando um pouco do físico também. Historicamente, o óleo de toranja tem sido usado de modo tópico sobre a pele para reduzir a gordura das áreas do seu corpo, tá? Porque ele limpa as toxinas nas células gordurosas. Então, a toranja, ela ajuda a quebrar essas moléculas de gordura aí para potencializar isso a seu estilo de vida. Por que eu falo sempre estilo de vida? Como eu falei, o nosso corpo é um sistema. Se você fazer algo isolado, você não, pode até ter algum benefício, mas não vai ser um benefício completo. Por isso, o que eu quero dizer com isso? Você pode começar atividade física, eu indico que você comece, mas se você não mudar sua alimentação, você não vai ter tanto progresso. E vice-versa. Só alimentação, você pode ter benefício, vai te ajudar.
Mas se você potencializar e ter esse estilo de vida e aderir também ao hábito de praticar atividade física, isso vai potencializar. E também o hábito de cuidar dos pensamentos, como a gente falou. Agora, imagina se você fizer tudo isso e você potencializar. Uma coisa vai influenciar a outra, e aí sim você vai ter saúde, saúde nas suas células, saúde no seu cérebro, e consequentemente o externo, seu corpo vai estar uma máquina, vamos dizer assim, né? E você vai ter um sistema imunológico, um corpo forte para enfrentar aí desafios, né, que a gente tem, e também para a questão das suas metas, né, para você desfrutar da vida, para os objetivos que você tem, a gente precisa ter essa saúde aí. Então, olha, ele vai contribuir com isso. Ele, como eu falei, ajuda a questão do controle, do apetite, e ele também é bom para as pessoas que não estão satisfeitas com sua aparência física. Porque como ele ajuda toda essa questão de peso, de gordura e tudo mais, ajuda a quebra de gordura, ele também ajuda na autoestima, tá? Então, sim, de uma maneira resumida, esses são os benefícios desses óleos essenciais. Não sei se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem depois colocar nos comentários ou me perguntar no direct. Mas em relação à saúde, a intestino, à alimentação, eu queria trazer essas dicas. Zengest vai melhorar o sistema digestivo para que você absorva melhor as vitaminas. Gengibre também ajuda na digestão e na parte que eu falei de mental e tudo mais. E o toranja inibir apetite e equilibrar o açúcar, tá? Então, esse foi um dos pontos que eu respondi para essa pessoa, que foi uma mudança que eu senti muita diferença. E o outro ponto que eu senti muita diferença, que eu falei para ela, foi a mudança da minha alimentação. Como eu falei, faz 10 anos que eu como comida que a gente, né, no padrão da sociedade, a gente acha que tá tudo certo, né? Mas eu tava meio que estacionada e as coisas não fluíam. E aí, depois eu estava conversando com a Simone, não sei quantos aí conhecem ela, não sei quem tá, se é público meu ou público dela que está na live. Mas, enfim, ela tem um programa que chama Saúde por Dentro por Fora, e eu participei dele no final do ano. E depois de um mês aí que eu estava fazendo a dieta, porque assim, tudo que a gente vai fazer, até transparência, atividade física, mudar a alimentação, qualquer coisa, a gente pode ter um benefício de um dia para o outro? Até pode, mas você precisa de constância, você precisa dar um tempo para que isso possa de fato trazer resultado. Você não vai começar a academia hoje e amanhã você já vê lá que está tudo muito, né? Ganhou massa e está definido. Não, você precisa de um tempo. Então foi ali, eu comecei, né, o programa e depois ali de um mês, e do nada eu mandei mensagem para a Simone e falei assim, nossa, parece que de um dia para o outro assim eu acordei me sentindo diferente, né? E aí depois eu senti muita diferença na minha disposição, na minha energia, mudando a minha alimentação na questão que ela trabalha de inflamação do corpo. Então isso é o que fez diferença para mim. E eu falei para essa pessoa que eu conversei essa semana, esses dois pontos. Primeiro, os óleos essenciais, depois mudar a alimentação, que é a questão de também, acho que, não sei se ela já falou em alguma live, mas de você até limpar o paladar, né? Ela falou de você, da gente não gostar das comidas saudáveis. Vou compartilhar algo pessoal aqui, eu também não gostava muito de legumes. E aí eu comecei a ir mais de outra coisa. As pessoas que você anda, se você quer ter um estilo de vida saudável, ande com pessoas saudáveis, que isso vai fazer diferença. E aí eu fui na casa dela, fui visitar ela e só tinha legumes lá, não tinha outras coisas também. Mas eu aprendi a comer legumes na casa dela. E hoje eu como alguns legumes que eu já tinha até tentado, mas não ia. Mas uma das coisas que até uma vez eu estava conversando com ela sobre isso, não é só questão da mentalidade, tudo isso tem também, mas a importância de você desinflamar o seu organismo e limpar as suas papilas, o que sente o gosto. Porque quando você só come coisa ruim, se você só come porcaria, você tá com as suas papilas lá, com tudo que sente o gosto da comida, tudo intoxicado. Então vai ficar mais difícil ainda de você mudar. Mas se você mudar, se você decidir, parte de uma decisão e aderir a hábitos saudáveis, você vai ver que depois de um mês, eu senti diferença em 30 dias, tá? Então, assim, um mês passa rápido, o tempo tá voando. Então, em um mês, tenho certeza que você vai sentir diferenças, mas veja os hábitos que você precisa, né? E comece a fazer. E falando disso, até se você quiser falar um pouco mais, Simone, desse programa, que eu sei que as inscrições ainda estão abertas, né? Sim, mas só até amanhã. A gente abriu as inscrições essa semana, né? Na verdade, amanhã eu vou fechar as inscrições, porque o programa é um programa voltado, focando principalmente pessoas acima de 30 anos,
que não, já tem o metabolismo identificado, que já tem a questão hormonal instalada, quer dizer, a ineficácia de outras dietas para perder peso, ela acontece porque a gente tem uma abordagem errada que não aborda a questão do metabolismo, de modificar a forma como você queima gordura, quer dizer, fazer alteração hormonal. Então, é jogar com os alimentos para alavancar novamente essa capacidade de queimar gordura e perder realmente peso. E uma coisa que o programa tem é que ele é eficaz. Você perde peso, né? Ele é um caminho, ele é formado em 3 etapas, né? Para você poder ter a etapa do emagrecimento, a etapa de solidificação do peso e a etapa de flexibilização, onde você vai poder comer de tudo, mas aprendendo a comer para não cair no que também é uma característica do programa, que é combater a inflamação crônica. E quem me acompanha tem escutado bastante sobre isso. Inflamação crônica é o que está de pano de fundo de todas as doenças crônicas que a gente tem por aí, como obesidade. A própria obesidade é uma doença inflamatória ligada à inflamação crônica, como a falta de imunidade, como depressão, né? A doença de Alzheimer, a doença de aterosclerose, doença cardiovascular, diabetes tipo 2. Então, é a preocupação também da gente bolar uma estratégia para desinflamar. Então, o programa ele tem esses marcos, que é desinflamação, é aceleração do metabolismo para perda de peso e mentalidade, porque também a gente está trabalhando muito a questão da mentalidade, porque como a gente vem falando, tudo começa lá na mente, né? E aonde a pessoa não consegue gostar de uma comida gostosa é na mente dela, que foi impregnada aí pela repetição da indústria alimentícia de que bom é a comida fast food, que ela não gasta tempo, que ela não tem tempo, ela não tem dinheiro, é barata e é saborosa e dá felicidade para ela. E ela acreditou nessas informações. E a gente precisa caminhar ao contrário, dando a chance de ela de inserir novos pensamentos. Então, a gente trabalha muito essa questão da mentalidade. Para isso, a gente tem um grupo, né? O grupo funciona para um também estar ajudando o outro, e a gente fez nessa segundo lançamento os encontros em grupo, né? Que o primeiro será esse final de semana, é por isso que as inscrições realmente vão se encerrar amanhã, não vai ter mais prazo, porque eu preciso me encontrar com eles esse final de semana, onde a gente vai conversar sobre a estratégia que a gente vai ter, dúvidas, prescrição, a gente vai pedir alguns exames para a gente combater a deficiência de vitaminas, que também é outra causa das pessoas não terem resultado, e a gente vai estar abordando isso em grupo, né? Eu vou estar pedindo exames, vou estar corrigindo deficiências vitamínicas, mas isso a gente vai fazer 3 encontros, né? O encontro no início, com 15 dias de início da alimentação, e no final com 30 dias. Né? As inscrições realmente se encerram amanhã por conta disso, porque eu vou ter o primeiro encontro com eles e aí a gente vai fechar e só vai abrir uma nova turma mais lá para frente. Daqui no próximo mês ou no outro a gente ainda vai bolar aí a estratégia. Quero te agradecer o convite. Imagina. Obrigada. Eu que agradeço por compartilhar. E só falando aí do programa, pessoal, eu falei, né, que fez diferença para mim. Como eu falei, eu já treinava fazia 10 anos. Né? Eu já tinha um estilo de vida saudável há 10 anos. Tinha pessoas que falavam, nossa, não, mas você tá bem, mas você tá bem. E eu, 30 dias fazendo, eu senti diferença. Então, assim, foi algo que foi um divisor de águas para mim, de fato. E por que eu tô falando isso? Porque, como a Simone falou, a importância do corpo, da inflamação crônica. E aí, onde você vai ter performance? Porque se o seu corpo está inflamado, isso, como ela falou, vai trazer várias outras doenças, você vai ficar mais debilitado. Então, às vezes, alguma dor que você tem, tudo, né, como ela falou aí, algumas outras doenças, ou até questão de falta de energia, vem por conta disso. Eu não tinha, talvez, ali muitos problemas, né, tinha uma vida saudável porque eu tinha, mas mesmo assim, eu senti muita diferença na minha energia. E isso foi uma coisa que me deu um gás, assim, uma virada de chave. Tanto que é o que eu falei, se eu for olhar para o meu passado, ver 2 momentos que eu mudei, que eu tive de fato mais energia, que eu me senti mais produtiva e com mais vida, vamos dizer assim, né? Algo que eu tenho falado muito sobre a gente ter vida de fato, foi a questão dessa mudança de alimentação por conta da questão da inflamação crônica. Então, como ela falou, não é só uma dieta. Então, se isso faz sentido, tudo que a gente falou da importância da mentalidade, da saúde, da performance do seu organismo, que isso vai afetar todo o resto. Tá aí o convite para vocês aproveitarem até amanhã, né? Que estão as inscrições. Se você lembrar de alguém que precisa também, manda live, eu mando o convite, fala para a pessoa não perder, eu tô falando por mim mesmo. Que mesmo eu ainda não estando acima dos 30, né? Não sendo, eu senti diferença.
Então, assim, porque Porque funciona. na sua Funciona idade mesmo. funciona, não é que não vai funcionar abaixo dos 30, nada disso. Mas é porque o problema de lentificação do metabolismo, você ainda está em vantagem na sua idade. Mas depois de 30 anos, para perder peso é difícil. Porque a gente Sim, realmente tem aumento de alguns hormônios que não favorecem a gente. Ainda por isso que a gente fala que é mais depois dos 30. Mas antes dos 30, algumas pessoas também têm dificuldade. No programa tem a minha sobrinha que tem 12 anos. Né? Ela entrou e perdeu 6 quilos. Foi o depoimento que a gente teve exatamente. aí na segunda-feira, né? Sim. E Então, agora, assim, no mesmo segundo, que vai ter a você. minha outra sobrinha, a Natália, que entrou no programa, que quis Ela entrar, que entrou? também tem a mesma idade. Então, quer dizer, não tem, a gente fala após os 30 porque a abordagem, né, de estratégica de mudança de alteração hormonal tem a ver mais com a idade, né? Mas tem a ver também com a própria obesidade, porque como o programa lida com a inflamação crônica, ela vai atacar todo mundo que está acima do peso em qualquer idade, né? Sim. É aí o que a gente está falando, né, da questão, inclusive é o nome do programa, saúde por dentro e por fora, né? Quando eu estava explicando da parte mental, dos olhos, eu falei isso, é importante a gente ter as células do nosso organismo funcionando bem. E aí a saúde externa, a perda de peso e tudo isso vai ser reflexo do que está lá dentro. Sim. Então é isso. Ah, eu lembrei de uma, eu ia falar isso nas outras duas lives, eu esqueci, mas eu vou dar aqui o aviso para vocês. Eu fiz um e-book esses dias, está lá na minha bio o link para quem quiser, de como que foi. Eu, para quem não sabe, eu já tive ansiedade, até tomei remédio para ansiedade, e desde então eu tenho focado mais na parte de desenvolver a mente, de lidar com os pensamentos. E aí eu compartilhei, tem uma jornada meio longa assim, mas eu tenho tido algumas mudanças, algumas viradas de chave que têm acontecido recentemente. E aí eu só compartilhei nesse e-book, na verdade, um pouquinho da minha história, um pouquinho dos meus bloqueios, vamos dizer assim, a questão de lidar com a ansiedade e três chaves aí que foram importantes para mim, inclusive foram os três temas que eu trouxe nas lives de semana. Foi a questão da autoliderança. Então, se você não estava nas lives, as lives estão todas salvas, eu não sei ainda se eu vou deixar elas salvas para sempre lá, mas aproveitem que estão lá. Então, assim, por que a autoliderança é importante? Até para a sua saúde. Até para você, por exemplo, fazer um programa de emagrecimento, você precisa se liderar, você precisa criar disciplina, você precisa decidir. Não, eu quero fazer, é minha saúde. E aí sim, se você quiser, você consegue. Mas se você já entrar e não tomar o governo, vamos dizer assim, não se liderar, você vai parar no meio do caminho. Então é muito importante você desenvolver isso para a questão da saúde em todas as outras áreas. Tem muito conteúdo lá na live falando sobre isso. Depois sobre autoimagem, então a importância que você dá a você, o que você vê a seu respeito. Esse foi um outro tema que eu coloquei lá no e-book, que foi a live de ontem, inclusive. E aqui, quando a gente está falando de saúde, vou até dar esses exemplos na saúde. Às vezes a sua dificuldade ali em emagrecer, ou você desconta tudo na alimentação, talvez por uma questão da sua autoimagem, do que você vê, do quanto você gosta de você, ou da questão do seu merecimento. Então, pode ser que você esteja se sabotando na sua saúde por uma questão de autoimagem. Então, é algo também que eu aconselho vocês a estarem pensando, buscando autoconhecimento para virar essa chave. E o terceiro ponto que eu coloquei lá no e-book, que foi importante para mim, foi a questão da saúde. E lá eu coloquei da questão da mudança da minha alimentação, que foi aí no programa, Saúde por dentro e por fora, e dos óleos essenciais que eu comentei. Eu até deixei algumas dicas lá de alguns óleos para reprogramação da mente, tá? Eliminar crenças limitantes. Então tá lá, não tem nada, é gratuito, tá lá o link para quem quiser. Eu falei um pouquinho desses três pontos, tá bom? E se tiver alguém que você sabe que precise também desses assuntos, pode encaminhar a live, pode encaminhar o link por conta do e-book. Então, acho que é isso. Espero que a gente tenha contribuído com vocês. Eu amo fazer live com a Simone, porque sempre eu aprendo muito, muito enriquecedor, mas nossos papos é assim, né? É conteúdo. Mas é isso. Alguém tem alguma pergunta? Eu nem sei que horas são, como que tá já passou uma hora, mas Já tem um delay passou. aí, se o pessoal tiver alguma pergunta assim. Mas enquanto isso, Simone, muito obrigada mais uma vez pelo Eu que convite, agradeço por o convite. compartilhar. Eu é que E agradeço. a gente marca uma próxima live para falar mais sobre saúde, porque é algo que as pessoas precisam, como a Ângela colocou, né? Eu até fixei aí a importância aí dessa live, que de fato era uma live para ter muitas pessoas ouvindo, né? Então, compartilhe com essas pessoas, que às vezes alguma informação daqui pode fazer diferença na vida de alguém.
Isso pode ser até uma resposta de oração na vida de uma pessoa, de alguém. E saúde é algo que a gente precisa realmente cuidar agora. Saúde física, saúde emocional e mental. Então, os seus pensamentos, as suas emoções e, né, a sua saúde. E elas estão interligadas, tá? Uma vai afetar a outra. Então, é importante a gente cuidar das três. Então, é isso. Obrigada pela presença de todos também, por estarem aí nos ouvindo. Qualquer dúvida sobre o programa, a Simone pode estar ajudando. Qualquer dúvida dos óleos essenciais, pode falar comigo. Da parte de emoção e pensamento, acho que nós duas podemos também contribuir. A gente está à disposição aqui, de fato, para agregar com a vida de vocês. E o e-book está lá na minha bio, o link, e o programa, para quem quiser, está na sua bio, né? Tá na minha bio. Só clicar na minha bio, tem o link, cai direto na página da Nutror, que é a página de venda, né, do programa. E é isso, a pessoa vai encontrar lá. Mas lembrando que se encerra amanhã a inscrição, porque a gente já vai começar a trabalhar com esse grupo que já entrou. É um grupo bom aí para a gente trabalhar. Certo, então até amanhã, bio da Simone para o programa Saúde por Dentro e por Fora. Na minha bio tem o e-book que está lá, gratuito para vocês. E essas 3 lives essa semana, eu vou salvar essa live também, vai estar lá. E encaminhe para as pessoas. E depois compartilha lá também nos comentários o que você achou e como que foi importante. E eu vou pensar em mais coisas para trazer para vocês, fazer mais lives com a Simone. Vou arrumar um horário na agenda dela e a gente traz mais conteúdo para vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Simone, mais uma vez. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos aí que estiveram presentes na nossa live. Ó, boa noite para vocês, gente. Bom descanso. Igualmente, faço aí as provas da Simone e a minha. Deus abençoe vocês e até a próxima live.